Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi. Vamos falar hoje, na nossa live desse dia 30 de abril, último dia de abril, vamos falar sobre... A gente tem que estar bem o tempo inteiro? Ou a gente tem direito de ficar ruim de vez em quando? Vamos conversar sobre isso? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito axé, boa noite a quem está chegando. A gente já inicia os nossos trabalhos. Que Deus abençoe e proteja cada um de nós. Como é que vão, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, minha filha Ali de Ansan, no Cunho Zambi. Vou pedir que vocês compartilhem nos grupos. Oi, minha filha Loli, por favor, colocar lá nos grupos, nas redes sociais, né? Meu filho Cauê, também te amo. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Reinaldo? Axé, Mucunho Zambi. Tudo bem, Grace? Mucunho, filha. Oi, Tereza. Coisa boa. Axé, seja bem-vinda. Mucunho Zambi a todos e a todas. A Liz também chegando. A mãe Rose. Tudo bem, mãe? Que Iemanjá nos abençoe muito. A sua bênção, mãe. Bom vê-la conosco. Axé, seja muito bem-vinda. Tudo bem, minha filha Amélia, minha capitã Cleusa. A Valéria Mucunho Zambi. Salve, Flávio, você tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe muito, com muito axé. Salve, Ademir, você tá bom? Que a força do caboclo Ubirajara esteja todos conosco, né, gente? Precisamos tanto deste momento de bênçãos, né? Que axé seja bem-vindo, que o Pai Leno e Oxóssi abençoe a você, a Karen, todos. Oi, Débora, tudo bem, filha Mucunho Zambi? Oi, Daniela, tudo bem? Um grande abraço a você, seja bem-vinda. A Viviane também, seja muito bem-vinda. Ó, Viviane. Ó. Ó, Lincoln. Ó, Ulisses. Tá aqui, ó. Esse é um presente da AB. Ó. Bordados da família Barbosa. Obrigado, Ulisses, Viviane, Lincoln. Grande abraço, axé. Hoje estou na caneca deles aqui. Ganhei de presente, uma coisa boa. Ganhar presente é bom, né? Né, Valdirene? Né, Ana? Tudo bem? Ana Cláudia. Axé, Cauê, axé. Ana Paula chegando também. A Rosângela, seja bem-vinda. A Olgan Fernanda. A Karen também chegando. Tudo bem, Karen? Epa, coisa boa. Saudades. Eu estava de ver para vocês também. Muito saudades, né, Swami? Você tá bom? Tá vacinado, né? Coisa boa demais, gente. Maria Andeide também chegando, a Patrícia, um beijo a você e a Mônica. Tudo bem, Selma? Mãe Maria Ângela, sua bênção, Mucunho Exame, seja bem-vinda. Ao Roberto, sejam bem-vindos e bem-vindas. Muita luz, esperança, paz, harmonia. Nesta sexta-feira, última sexta-feira do mês de abril. O tempo passa rápido, né? Salve, obrigado, Mãe Maria Ângela. Salve, Elis, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, nós mais 2 minutinhos, Clara, como é que vai? Tudo bem? Mucunho Zambi, que bom vê-la aqui, um beijo a toda a família, que eu sempre gosto muito. Tudo bem, Tati? Mucunho Zambi, filha, axé. Gente, quem puder compartilhar, a gente vai começar em alguns minutinhos a nossa conversa de hoje, né, minha filha Rose de Oxalá. Nós vamos começar em alguns minutinhos, né, alguns segundinhos, Lau, nós vamos começar a nossa conversa, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, sintam-se em casa, que a gente tenha uma noite muito agradável. Mãe Fátima, a sua bênção, Motumbá, Mucunho Zambi, que Oxum esteja a nos abençoar e nos proteger. A Regiane também chegando. Terça fiz a primeira dose da vacina, AstraZeneca, ela diz. Tive muitas reações, mas está tudo bem, né? Toda vacina tem reação, né, gente? Uma vacina de gripe tem reação, o importante a gente está vacinado, é uma benção, né, gente? Vamos falar a verdade, é uma benção. Queria tanto poder vacinar, né, Soraya? Tudo bem? Mucunho Zambi, seja bem-vinda. Um beijo no Levi, na Vitória, em toda a família linda. Tudo bem, Lu? Seja bem-vinda, Mucunho Zambi. Dona Edna, um grande beijo. Gente, nós vamos começar a nossa conversa de hoje com muita alegria, com muito entusiasmo, pedindo as bênçãos do Pai Oxalá, pedindo as bênçãos de Deus, nosso Senhor. Pedir que Exu nos permita e nos dê licença para que neste momento possamos juntos iniciar os trabalhos
desta nossa sexta-feira, dia 30 de abril. Pedir a Deus que encarecidamente esteja a zelar por cada um de nós e por cada uma de nós. Que esta noite possamos estar unidos em um só pensamento, enchendo nossos corações com a luz, a proteção e a paz. Que cada um dos nossos irmãos e irmãs que conosco estão neste momento sejam abençoados, sejam protegidos, abençoadas e protegidas. Deus, derrame sobre nós as suas bênçãos e o seu axé. Axé-o. Boa noite, Maria de Fátima, seja bem-vinda. Gente, um saravá muito fraterno a todos, um saravá muito fraterno a todas. Hoje, eu decidi, hoje foi um dia bastante corrido, né? Um dia de muito axé, sexta-feira sempre é um dia de axé. Aí é uma boa notícia, meu Virimar também já está vacinado. Oh, coisa maravilhosa, eu fico muito feliz por isso, vocês não sabem quanto. Mas hoje foi um dia que a gente fez um trabalho, começamos bem cedinho o trabalho de axé, chegamos há pouco tempo, fizemos uma reunião já, e estamos aqui com muito carinho, com muito amor. Gente, a Regiane está dizendo assim, né? Sempre agradecida por estar imunizada, esperando e desejando que todos sejam. Tem dúvida, Regiane, fico muito feliz mesmo por isso. Oi, Keila, boa noite, um beijo a você, beijo ao Ivandro e a todos do nosso oeste, sudoeste do estado do Paraná. A mãe Maria Ângela, que está no Uruguai, já está vacinada por 2 vezes, você está vendo? E a mãe Maria Ângela é uma moça jovem. Olha como é bom ter um governo comprometido, né, Maria Ângela? Nada, que coisa maravilhosa. Axé, parabéns, fico muito feliz. As lambidas eu aceito, e os abraços e o beijo também, viu, Soraya? Essas lambidas de nossos queridos irmãos é uma delícia, né, Marie? Seja bem-vinda, Mocoinzambi. Muriel, seja bem-vinda. Mas vamos fazer hoje um comentário, eu estava falando assim, e aí eu já volto a ler os comentários, tá bom? Seja bem-vindo, Reinaldo, um beijo. Lise, seja bem-vindo. Pensem assim, né? Vamos começar aqui com a seguinte conversa. Eu estava vindo para fazer a live e estava pensando como nós sentimos todos os dias a pressão por todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive recentemente com uma pessoa e ela falava que ela estava indo para um churrasco, isso antes da pandemia, né? Um churrasco ou alguma coisa parecida, em que estariam lá todos os que tinham se formado com ela no ensino médio há cerca de 5 anos, na época, 6 anos, não me lembro, acho que era 5 anos, né? E ela me falava assim, pai, eu não vou me sentir bem estando lá. E eu, por quê? Por que você não vai se sentir bem? Poxa vida, né? Faz 5 anos que você não vê o pessoal da tua turma. E aí ela me respondeu assim, eu não sei, a gente vai ficar olhando uma para outra, um para o outro e vai se comparar. Uns fizeram faculdade, outros estão trabalhando, outros casaram, tiveram filhos, e eu não vou me sentir, sei lá, estranha, vou me sentir derrotada. Aí eu me lembro de uma outra situação em que nós estávamos conversando sobre vários assuntos e de repente uma pessoa falou assim, pai, eu estava conversando com os meus amigos de faculdade e um tem doutorado, o outro é PhD, o outro é professor universitário e eu não segui a profissão que me formei. Puxa vida, será que eu dei errado na vida? Estava conversando com uma outra pessoa. A outra pessoa me falava assim, viu, Cleusa, seja bem-vinda. Pai, eu estava em dúvida se eu ia numa conversa nesse Natal, Natal de 2019 ou 2018, se eu vou passar o Natal com a minha família. Porque sempre tem uma conversa de, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. E eu me sinto muito para baixo, pois eu acho que eu falhei na vida. Não dei certo, não. Eu não sou rica, eu não sou bem de vida, não me casei, não tenho filhos, então eu não vou. Se nós observarmos,
Quantos de nós está sentindo esta pressão o tempo inteiro, né? De ser algo na vida? Como se cada um de nós fosse tarjado, né? Dizer assim, ó, então você tem que dar certo. E o que é dar certo? A melhor pergunta não é se tem que dar certo, é o que é que vai dar certo. Deixa eu só ver aqui, gente, que eu quero muita atenção nesse assunto, que eu acho que a gente vai pegar num ponto bem bacana, né? Tudo bem, Vanessa, Mucunhuzambi, a Xé Sarita, a Marlene chegando, boa noite, Mucunhuzambi, a Maiara também, Mucunhuzambi. Oi, Fabiola, um beijo, querida Mucunhuzambi. Oi, Chay, seja bem-vinda. O Ivandro também aqui conosco, a Regina, o Everson, boa noite, Mucunhuzambi, a Simone e minha filha Marli, querida. Um beijo, Marli. Gente, não é real essa pressão? Não é triste isso? Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para o meu irmão de carne e ele falou assim, essa pessoa chegou para o meu irmão e falou assim, nossa, puxa, não sei nem como falar com você, estou tão chateada, né? E meu irmão falou assim, como assim? Por quê? O que aconteceu? Eu fiquei sabendo. Puxa, como é que vocês estão lidando com isso? Sua mãe deve estar muito triste, né? Daí meu irmão falou assim, triste? Triste como? Por quê? Seu irmão é pai de santo, né? Seu irmão é pai de santo. Deve ser um baque para a família de vocês. Aí, meu irmão começou a rir e falou, não, maravilha, alegria, né? Poxa vida, tem alguém que se devota a Deus na família, enfim, ele deve ter mentido um pouco, porque não é exatamente o que toda a família queria. Entretanto, como nós criamos a compreensão de que os filhos devem ser algo de importante. Você tem que ser o melhor da turma. O que é ser o melhor da turma? O melhor da turma é fazer com que outros estejam pior que você. A gente não procura ser melhor que nós mesmos. Será que eu posso correr 100 metros em menos de 10 segundos? Não, sem dúvida nenhuma. Mesmo que eu treinasse desde pequeno, eu não teria essa explosão muscular para chegar em menos de 10 segundos. Aliás, são pouquíssimos homens, né? E menos ainda mulheres, que chegaram a fazer 100 metros em menos de 10 segundos. Então, se não é para todos, por que nós exigimos que essas pessoas sejam? Você tem que passar num concurso, por exemplo, né? Porque aí você vai estar garantido para o resto da vida. Eu lembro de uma conversa em que a pessoa falou assim, nossa, você é tão inteligente, e como é que você foi ser pai de santo? Ou seja, ela não fazia o invertido, né? Já que você é inteligente e você é pai de santo, poxa vida, deve ser coisa boa ser pai de santo, imagino eu, né? Mas nós criamos a compreensão de que as pessoas têm que ser aquilo que um grupo de sociedade exige de nós. E aí, o que é pior é que as pessoas vendem ilusões, né? Já percebeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. Qualquer pessoa pode ser milionária. Basta economizar R$10 por dia e ao longo dos seus próximos 20 anos você vai encontrar o seu primeiro milhão. As pessoas que falam isso não lembram que tem gente que passa fome, que não tem R$10 no mês. Hoje 51% dos brasileiros não tem o que comer todos os dias. Mas nós criamos a ideia, a falsa ideia, de que todos poderão ser ricos. E ao vender esta ilusão, as pessoas correm atrás de serem milionários, defendem esse jeito de nós vivenciarmos de um lutando contra o outro, porque um dia eu posso ser milionário. Eu posso ganhar na Sena, eu posso ganhar na Quina, na Super Sena, na Loto Fácil, na Lotomania, no Time Mania, na Loteria Federal, no Jogo do Bicho. Posso ganhar uma bolada? Uma coisa pode acontecer. Então nós criamos uma falsa compreensão do que é ser vivo. Uma falsa compreensão de que vale a pena mantermos os nossos esforços quase que exclusivamente para as questões financeiras.
Esse primeiro aspecto da nossa conversa de hoje, ela diz muito sobre como nós nos comportamos no resto do nosso dia a dia. Porque ao nos depararmos com um colega, por exemplo, que estudou com você no segundo ano, no terceiro ano, por exemplo, né, no ensino médio, ou estudou você lá no primeiro grau, né, no ensino fundamental, e ele fala assim: ô Caetano, quanto tempo que eu não te vejo, o que você está fazendo? Sabe que eu virei presidente da empresa? Eu sou hoje CEO. Eu agora tô andando de uma Ferrari, tenho uma Maserati na garagem. E aí a pessoa, né, vamos supor que sou eu, e que estou escutando essa conversa, eu vou me sentir assim: puxa, esse é vitorioso, hein? Esse é vitorioso. Afinal de contas, ele estudou comigo no ensino público e agora ele tem uma Ferrari, uma Maserati. Ele é o presidente, é um cargo que eu nem sei falar, que parece o céu, CEO. E eu vou acreditar que ele é vitorioso, que ele é feliz, o que é pior. E eu sou um pai de santo, vai falar assim. E você, como é que você está fazendo? Eu? Eu sou pai de santo. Não, você está brincando, né? Eu falei: não estou, não, sou pai de santo. Puxa, bom te ver, hein? Até logo. Por quê? Por quê? E aí, gente, eu vou contar um personagemzinho muito bacana. Meu personagemzinho nasceu numa cidade do interior, bem do interior. Esse personagem nasceu numa família judaica, tradicional, por muitas gerações judaica, né? Dizem até que, por parte de pai em especial, a família já vinha desde o Antigo Egito seguindo Moisés. Imagina, 3.000 anos seguindo Moisés. E aí, este personagem, então, é educado nessa tradição judaica, de um judaísmo ortodoxo, e ele passa lá, vai aprender o ofício do pai, porque todo bom judeu tem que aprender o ofício do pai. Então, se o pai é tecelão, o filho deve ser tecelão. Se o pai é marceneiro, o filho deve ser marceneiro, né? Isso, para quem não conhece, é fundamental. Tem que ter uma profissão no judaísmo. E lá esse rapaz, então, ele aprende a arte de fazer alguns objetos, de construir casas, de ajudar a fazer embarcações. Ele era um carpinteiro. E como o pai foi carpinteiro. Ou seja, um orgulho, né? Um orgulho. Mas eis que este menino, imaginem só vocês, olha que absurdo que eu vou contar, começa a quebrar a tradição do pai dele. Ele fala: não, tá errado isso aí, pai. Isso não tá certo, não. Não é assim que nós vamos conquistar o reino dos céus. Tá errado. O pai: não, meu filho, pelo amor de Deus. Você não vai me falar com os fariseus lá, né? Você não vai dar de dedo na cara de um doutor lá. Não, pai, eu vou na sinagoga e vou apontar e falar: aqui estão tudo errado, porque eu escutei Deus. Filho, não faça isso, não acabe com a tradição milenar da tua família. Pois esse jovem rapaz não estava contente com aquilo. Aquela forma da sociedade, para ele, estava equivocada, não estava direcionada a Deus. Aí ele fala assim: tô fora, e cai no mato, vai andar na rua. E ele passa por uma região de pescadores. E nessa região de pescadores, onde eles também moravam, na Galileia, né? Mas ali em Cafarnaum em especial, ele se depara com um personagem enigmático, maravilhoso, só que perseguido. Era um criminoso, não sei se vocês sabem disso. Esse homem que vivia enfiado dentro de um rio chamado Rio Jordão. E lá tinha milhares de pessoas seguindo eles. Os essênios, que eram um grupamento extremamente perseguido do judaísmo tradicional, apoiava este indivíduo de nome João. E ao ver aquela figura, ele se encanta e vai lá nesse tal de João. E não acredita que ele entra no rio com João, é batizado pelos essênios. Olha só. E então ele acorda e fala assim: peraí,
eu não vou ser carpinteiro mais não. Também não vou continuar nesse judaísmo, não está certo. Não, eu vou mudar. E então ele inicia uma das maiores revoluções que se tem notícia. Esse rapaz, já devem saber, né? Um senhor pouco conhecido, chamado Jesus de Nazaré. E esse rapaz, Jesus de Nazaré, ele então faz com que tudo que se esperava de um judeu tradicional fosse quebrado. Então, nesses encontros de formatura, o pessoal lá da Galileia encontraria Jesus aos seus 31 anos e falava: e aí, Jesus? Construindo muita casa? Não, parei, não estou mais construindo casa nenhuma, não. Quê? Não estou. Mas você está indo na sinagoga, né? Não. Eu só vou lá para pregar contra os fariseus e os saduceus. Nossa, puxa vida, e vai embora. Na visão daquela sociedade, José tinha um filho bastardo, um filho largado, um filho equivocado. E aquele que defendia o império, a perseguição, aquela falsa moralidade, era o bem visto. Será que nós não estamos fazendo exatamente igual os que eram opositores a Jesus, por exemplo? Ao fazermos com que os nossos filhos, tenhamos que nos preocupar muito mais com a aparência, com a manutenção, do que com a verdade? O que vocês acham? Eu vou dar uma lida nos comentários e vou continuar, tá bom? Espero que o assunto hoje é um assunto bacana. Ele vai fazer a gente pensar, mas eu quero tirar ele um pouco dessa seriedade para a gente tentar fazer uma sexta-feira mais gostosa. Pelo menos vou tentar, fazendo todo esforço para isso. A Keila está dizendo assim: eu diria da vida que o que vale é ser feliz. Com certeza. Tenho dito que aos 40 anos posso me dar ao luxo de fazer escolhas. Axé, que Deus te abençoe. Olha aí, Capitã Cleusa, a conversa de hoje de manhã. Estamos bem sintonizadas. Axé, Mãe Fátima. Você está vendo? Olha lá. Aquelas e nas pessoas se julgam a partir dos seus valores, mas esquecem da empatia para com os outros. Neste mundo de disputa, as pessoas só podem olhar o que esquecem do ser. O Swami dizendo: eu sempre tento ser melhor de mim. Swami, eu tenho uma frase do Chico Xavier que eu gosto muito e eu uso ela todo dia, né? Para mim, eu falo assim: aos outros eu dou o direito de serem o que são, e a mim o direito de todo dia tentar ser melhor que eu mesmo. Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ser, há 10 anos atrás e hoje eu sou melhor do que há 10 anos atrás, eu tento buscar isso de uma forma muito forte. A Maiara, né? Tem que ser sempre rotulado ou em certos padrões, né? Que para a sociedade o perfeito para a pessoa não era a sua realização. E isso cria uma frustração imensa. Perfeito, Maiara. É justamente nessa frustração que eu vou fazer a ponte, né? Eu só vou ler os comentários, vamos pensar nessa história da frustração, que ela é muito importante para a gente. A Clara dizendo: a falsa ideia da meritocracia. Exatamente, Clara. Né? É uma hipocrisia discutir meritocracia, né? É um absurdo. A não ser que você for gêmeos com as mesmas condições, a mesma educação, as mesmas oportunidades, aí a gente poderia falar de meritocracia e olhe lá, porque daí não levaria em conta as outras vidas. Ou seja, não dá, né? O Reinaldo: a grande maioria dos coaches vendem esta ilusão. A onda dos coaches, né? Que me perdoam os coaches. A ideia do coach não é de todo ruim, mas a ideia de que as pessoas podem ser sempre líderes, a ideia de que as pessoas sempre podem ser as melhores do que as outras, ela é perversa e ela nos faz ir de encontro à empatia. De encontro assim, ó, né? A gente quebra a empatia, porque eu não posso ter empatia com quem eu compito, né? Eu só posso ter empatia com quem eu colaboro. Por isso é muito, muito crucial o que nós pensamos hoje. Essa política que nós assistimos hoje, em que uma pessoa diz assim, né, que o filho de um porteiro não pode cursar uma universidade, quando a pessoa diz isso, ela está dizendo o seguinte: eu tenho que permanecer numa casta de gente rica em que não acesse o pobre. O pobre não pode ter ascensão social. E isso é tão perverso quanto eram as castas indianas do século passado, retrasado e antepassado. Então a gente tem que ter a compreensão e a grandeza de que nós todos somos um, né? E essa é a nossa luta de hoje. Boa noite, Cláudio, seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe e muito bom estar conosco. Oi, Sandra, seja muito bem-vinda.
A Luciana diz assim, pai, hoje se meus filhos tiverem saúde mental já está tudo de bom. A Lu está dizendo assim, né? Eu diria assim, a gente está mudando tanto que a gente já está falando assim, vamos ter saúde mental que já está bom, né? Tem pessoal que tem um meme aí que fala assim, olha, nos tempos atuais ter bom senso já é maravilhoso, quero até casar com a pessoa, né? De tanto que a gente está numa luta eu diria por baixo, assim, né? De tão triste que a gente está parecendo. Mas é ao contrário, isso que nós vamos falar hoje. Oi, Rosana, um beijo a você, ao Valdir e a toda essa família maravilhosa. Oi, Marina, que bom. Nunca sei o dia e o horário que tem live. Perdão, a gente está muito ruim nisso, viu, Marina? Eu vou pedir perdão e pedindo a Marina, eu quero pedir perdão a todos vocês. A gente não conseguiu ainda estipular porque teve alguns cortes, eu tive esses compromissos de Pai de Santo, eu vou contar uma coisa para vocês. Mas a partir da semana que vem a gente vai fazer um calendário fixo. Eu peço perdão porque realmente esse é um erro nosso, agradeço muito a todos e a todas pela compreensão. A Karen dizendo assim, acabei de assistir um filme com a Lorena, o filme Como as Estrelas na Terra, sintonia com a live, ó, coisa boa, axé. A Rose dizendo, o assunto é uma luz no meu caminho, gratidão, axé. Maria Torcima Corvardiz, Soraya, concordo. A Rosemarie dizendo assim, a quebra de empatia me parece uma onda de lavagem cerebral que assombra os dias de hoje. Com certeza absoluta. Essa competição adoece a todos nós. Somos comparados o tempo todo, sem dúvida, Tati. É isso que a gente está duplicando, Ivandro. Eu não entendi. O que é duplicando, querido? Me ajuda aí, por favor. O meio de comunicação faz isso o tempo inteiro. Faça isso, use aquilo que a gente nem aceita e tem que ficar muito triste, tudo bem? Obrigado. Gente, eu vou parar um pouquinho de ler os comentários só para a gente dar continuidade. Então, nessa compreensão, a gente estava fazendo essa comparação com Jesus, né? Eu lembro de ter uma conversa com alguns pais que ficaram muito tristes, indignados, quando descobriram que seus filhos eram umbandistas. E os filhos vieram me chamar e falaram assim, ai, pai Caetano, o senhor pode conversar com meus pais? Eu falei, posso, não tem problema nenhum. Sabe o que é? Eles odeiam o senhor, sabe? Eu falei, como? Você quer que eu... Não entendi. Eu preciso ser sincero com o senhor. Eles te odeiam. Eles acham que o senhor é o demônio na Terra. Eu falei, você quer que eu converse com seus pais? Nós precisamos. Eu falei, que bom. Conversa agradável vai ser, né? Não vai ser muito agradável, não. Eles estão bem bravos mesmo, sabe, pai? Já falaram coisas que eu nem posso repetir para o senhor, que eu tenho muito respeito, então eu não posso dizer. Eu falei, eles acham que o senhor tirou a gente do catolicismo. A gente era muito católico, e o senhor tirou a gente do catolicismo. E eu pedi para eles escutarem você. Eu falei, tá bom, vamos lá. Essa abordagem aconteceu mais de uma vez. Eu tive que conversar com alguns pais. E na conversa com esses pais, o pai Tobias de Guiné estava muito próximo. Deixa eu tomar um golinho de água. Tudo bem, Jaque? Seja bem-vinda. Essa conversa, eu estava com o pai Tobias, né? E o pai Tobias falou assim para mim, começa dizendo assim, e eu comecei. Falei, eu entendo muito, a gente fica muito frustrado quando os filhos não atingem aquilo que nós, na nossa humildade, né, na nossa forma de entender o mundo, planejamos para eles, né? Eles nascem do nosso ventre. E ao nascerem do nosso ventre, a gente já decide qual é a orientação sexual, a gente já decide se ele vai ter problema de saúde ou não, se ele vai fazer faculdade ou não, qual faculdade ele vai fazer, se ele vai ser rico, vai ser pobre, se ele vai casar, não vai casar. Então, nós não queremos ter um filho, nós queremos ter um projeto de vida nosso, projetado no outro ser. E eu fico pensando num espírito que Deus fez com tanto carinho. Imagina lá, Deus, na sua criação, não estou nem dizendo de reencarnação, porque eu sei que os senhores não acreditam. Mas imagina, Deus vai fazer lá a Cris. E Deus vai fazer a Cris e tem todo o cuidado de fazer a Cris, põe o dedinho na Cris, dá um beijinho e sopra a Cris, para ela ser uma pessoa na Terra.
Mas ele, Deus, né? Ele é tão maravilhoso que ele quer que a Cris seja única. Não é? Assim como o senhor é único, assim como a senhora é única, não é verdade? Deles, verdade. E aí ele dá para nós o filho que é dele. A Cris não é minha filha, é verdade? Eu posso ter sido o pai carnal ou pai de santo dela, mas ela é filha de quem? De Deus? Opa, então. Então Deus, na verdade, ele nos empresta o filho ou a filha dele para a gente ajudar a que este filho encontre ele no final, não é verdade? Como assim, filho? Deus quer que todos nós, segundo a tua tradição, sentemos ao lado direito de Jesus Cristo no paraíso, de acordo? Sim, com certeza. E aí nós, então, tomamos a seguinte decisão: quem ele vai ser, como ele vai ser, como ele vai se comportar, o que ele vai gostar e o que ele vai deixar de gostar. Então nós não respeitamos Deus. Nós somos totalmente hereges, blasfêmicos. Porque Deus fez o ser humano e nós falamos assim, não, ele tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu não olho para a individualidade dele, afinal de contas, quem que esse menino pensa que é? Quem que essa menina pensa que é? Eu fico imaginando José, sabe José, pai de Jesus? Um homem tradicional do judaísmo. Imagine quando Jesus curou aquela mulher, não, curou uma mulher no sábado, na plena sinagoga. É um rapaz absurdo, né? Você imagina que ele foi com os essênios lá se benzer, lá naquele rio, naquele pessoal todo desgreado lá. E José deve ter sofrido, né? Agora, será que ele estava certo ou estava errado? Será que nós, imputando aos nossos filhos aquilo que a gente quer que eles sejam, a gente não está falando mais alto que Deus? Será que a gente tem essa humildade de olhar e falar assim, Deus, me ajude a educar o teu filho, pois quero que ele seja de verdade a tua semelhança? Ou a gente quer que ele seja o que eu quero? Em geral, esse assunto pesa na mesa da conversa, mas ele introduz a conversa de forma maravilhosa, porque a partir daquele momento, tudo que for falado do filho ou da filha, que saíram da religião tradicional, que eram dos pais, e está buscando ser um indivíduo seguidor de Deus, do amor ao próximo, da empatia, do bem comum, eu vou voltar ao assunto dizendo que a pessoa está se comportando como José. Então você está se comportando, você queria que José então batesse em Jesus. Eu falei, não, mano, mas não é isso, você está afastando ele de Jesus. Como? Aonde? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que por mim passar encontrará o reino dos céus. E como é que Jesus agia? Com amor, paciência e defendendo o bem comum, não é verdade? Então é importante se ele veste branco ou se ele veste preto. É importante se ele segue os passos de Jesus. E nessa conversa eu tenho encontrado muitos padres, pastores, bispos, nas minhas conversas, né, com essas conversas interreligiosas, e tenho feito essas observações. E todos eles têm achado isso repercutindo nas suas comunidades religiosas. E a gente tem discutido isso, mostrando que muitos são os caminhos, né? Pois na casa do meu pai tem muitas moradas. E aí, voltando nessa compreensão, a primeira coisa que nós temos que tirar, então, é a compreensão de que nós temos que ser algo ou alguém para agradar outra pessoa. A primeira coisa que a gente tem que parar é falar assim, se eu estou sendo... eu vou estudar para ser carpinteiro. Eu estou fazendo isso porque é o meu caminho ou porque isso vai agradar outra pessoa? Eu vou seguir esta religião porque é o meu caminho, porque essa religião me leva ao caminho de Jesus, ou porque essa religião é o caminho que me foi escolhido e imposto? Eu vou ter que trajar, por exemplo, roupa branca todo dia porque eu quero, ou porque está sendo imposto a mim fazer isso? Essa reflexão, ela é muito importante.
Obviamente, a gente não faz o que a gente quer o tempo inteiro, senão a gente faria uma loucura, não é verdade? A gente tem que respeitar a sociedade, em cômito geral. Então eu não posso fazer algumas coisas que vão desconstruir o processo de forma tão radicalizada que aí eu não vou conseguir absolutamente nada. Mas eu preciso compreender que, seguindo esses parâmetros da boa convivência, eu preciso me encontrar. Tem a música do Cartola, que é um dos maiores poetas do Brasil e talvez um dos maiores compositores das músicas do mundo, um analfabeto. E ele dizia assim: deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Ele precisava se encontrar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorrir para não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ouvir as águas. E aí ele ia, né, não vou ficar cantando porque vocês vão sofrer muito com o meu canto. Mas eu quero cantar, né? Não estou brincando. Mas ele faz essa busca, essa descoberta. E aí eu vou lembrar de um dos maiores filósofos da história da humanidade, especialmente a partir da história clássica, que é Sócrates. Sócrates, né, ele escreve uma frase, e essa frase é atribuída a ele, tem discussões hoje se é dele ou não, mas de qualquer forma eu atribuo a ele, e diria o seguinte, né, ela fala assim: conhece a ti mesmo. E aí nós vamos encontrar em várias religiões gnósticas, em várias filosofias de autoconhecimento, e hoje tem sido muito essa busca, né? Augusto Cury, outros, vários psiquiatras, né, têm trabalhado com isso, é olhar para si mesmo, conhecer a si mesmo, a autocompreensão, o autoconhecimento. É tão importante o autoconhecimento que a gente vai buscar isso através da meditação, do yoga, das terapias. A função do psicólogo, em geral, é fazer com que a pessoa se entenda, se compreenda, se revele a si mesmo. E para isso, a gente tem que dar um basta a essa história, né? Que a gente tem que ser algo porque outra pessoa quer que a gente seja. Porque se a gente ficar querendo agradar o outro, a hora que nós olharmos para nós mesmos, a gente vai olhar e vai falar o quê? Eu sou feliz? A pessoa vai dizer, não. Por quê? Porque ela não olhou para si. Ela olhou para o desejo do pai, da mãe, do tio, da sociedade, da comunidade. Ela não entendeu e compreendeu aonde ela deveria, ela, buscar a si mesma. Aí eu vou só fazer aqui os comentários. Estou vendo o pai Fernando chegando. Ô, pai Fernando, sua bênção, axé. Que assim seja, que nós todos sejamos abençoados. A Elizabeth chegando, a Rose, a bênção. Oi, Edna Mucunhizame, seja bem-vinda. A Eliane, o Ralph, axé, sejam muito bem-vindos. A Soraya dizendo assim: tenho cantado muito essa música, me faz refletir sobre os caminhos da vida. Axé, eu adoro essa música, era um dos meus hinos. O pessoal diz muito que essa música traduz muito a minha personalidade. Pai Fernando, mais ou menos assim, Pai Caetano. Seja você mesmo e não que os outros querem que você seja. Axé, ó, Pai Fernando endossando esse nosso trabalho. E nesse processo, gente, a gente fica medindo a nossa vitória na comunidade, na sociedade, sobre as nossas posses. Então, voltando então para a gente fazer daí a ponte, um golinho de água só. Eu estava fazendo uma reflexão e uma pessoa chegou para mim e falou assim: você, Pai Caetano, puxa vida, um homem tão inteligente, não tem casa própria? Eu falei, não tem não. Mas puxa vida, né, que ruim. Eu falei, por quê? Você anda de Fusca? Eu ando de Fusca, eu tenho um Fusquinha azul, 74. Esse é importante para você? Ele é importante para mim, ele me leva, me busca, se me deixa na mão eu já pego o arame, o alicate e já resolvo. Então para mim ele é muito importante, porque ele cumpre uma função. E a pessoa olha para você e fala assim: será que ele deu certo na vida? E essa ideia de deu certo na vida, ela é de uma perversidade, de uma maldade incrível.
eu estava conversando com a minha filha, esses dias, minha filha carnal, e ela me pediu uma história de antigamente, e eu acabei conversando uma história de antigamente, e fui conversar com a Fernanda, nossa Ogã, e me lembrei de uma situação que eu fui numa cidade, e fui acolhido por uma família muito querida, muito humilde, né? E eu lembro assim, eles eram de 6 filhos. E os 6 filhos, eles faziam tecelagem, eles faziam esses tapetes que a gente usa na cozinha, geralmente, né? Esses tapetinhos que são fitas trançadas uma na outra, multicoloridas, e eles vendiam de porta em porta, com carrinho de mão. Ó o tapete, senhora, tem um conjunto de tapete aqui por tantos reais, tal. Então eles lutavam dia a dia. Eles eram 6 irmãos, o pai e a mãe, e eles estavam lá trabalhando, e aí eu fui lá e eles me acolheram, porque eu precisava fazer nessa faz pouco tempo, viu? Ai, Jesus, foi na época que eu fiz vestibular. Então foi em 92, 93. E lá em 92, 93, eu fui acolhido por essa família, porque eu precisava fazer vestibular, só podia fazer vestibular na universidade pública, porque não tinha recurso para fazer o pagamento. E nessa família eu fui acolhido. E aí eles me deram uma cama e um quartinho, bem no fundinho ali. Eu falei, nossa, mas um quarto não precisa, eu posso com um colchão no chão. Não, não. Aqui é do nosso irmão. O nosso irmão, ele tá morando em outra cidade. Eu falei, ah, é? Que coisa boa. Por quê? Ele falou, ah, esse é o nosso orgulho. Ele passou no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Daí eu falei, puxa, que coisa boa, rapaz, né? A gente lutou, 5 irmãos, ele é o mais novo. E nós trabalhamos e não deixamos ele trabalhar. Porque a gente queria que ele fosse formado, ele fosse doutor. A gente vai continuar aqui com esse escalo na mão, mas a gente queria que ele fosse doutor. E eu fui nessa cama. E aquela alegria, o orgulho da vitória sobre este menino. Eu achei muito admirável, muito bonito aquilo, né? Só que daí, eu conversando com a minha esposa, eu olhei e falei assim, puxa vida, mas e os outros 5? Olha que admirável os 5 irmãos se unirem, trabalharem de sol a sol, de casa em casa, para que o irmão pudesse fazer faculdade. É muito mais admirável esse esforço. Quem que deu certo? O que foi para a faculdade? Talvez sim. Mas deu certo essa solidariedade, essa irmandade, essa fraternidade. Eu não tive essa ideia quando lá estive. Eu enalteci o rapaz que passou na faculdade. Se eu tivesse lá hoje, eu ia abraçar aquele irmão e falar, rapaz, você que deu certo na vida. Porque você compreendeu o que é a existência. O teu irmão um dia te siga. Eu peço a Deus que ele te siga. Se ele pudesse me escutar hoje, eu rezaria por isso. Porque ele me levou para fazer o vestibular, porque não tinha condução na casa dele até ao vestibular. Daí ele pegou o carrinho, um Fusca amarelo, e me levou e falou, ó, a gente não tem como se comunicar, porque não tinha celular, você me liga a cobrar 2 vezes seguida que eu venho te buscar. Em 5 minutos. Eu falei, não, eu vou a pé. Ele falou, não, rapaz, é 30 quilômetros da minha casa. Não. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, eu não vou de trabalho. Ele falou, não, eu não trabalho nenhum. E ele foi me buscar porque ele estava feliz de poder ajudar alguém que ia entrar na faculdade. Eu sou um homem privilegiado por ter conhecido essa pessoa. Quem deu certo? Eu ou ele? Hoje, eu olho para ele e falo assim, que exemplo de ser humano. Ele é que deu certo. Ele é o tipo de pessoa que eu quero me tornar. Porque ele mostra o poder da empatia, do amor ao próximo, da doação sem medida, do sacrifício. E nesse mesmo dia, depois que eu fiz a prova, fui na Universidade Estadual de Maringá. Eu fiz a prova e aí ele falou, você deve estar muito estressado, né? Tá muito estressado, vamos no boteco tomar uma cerveja. E eu falei, vamos lá. Aí imaginei que seria uma coisa assim, né? E aí não era um boteco, era uma lanchonete simples, maravilhosa, em que tinha família, criança brincando, não tinha ninguém tomando todas, era uma coisa muito familiar e muito agradável. E lá tinha uma senhora, e ela estava feliz, ela estava comemorando. Daí eu falei, o que ela está comemorando, né? E ela olhou para esse rapaz que estava comigo, eu não estou falando o nome por respeito, né? Não sei se a pessoa me autorizaria a falar.
ela olhou para essa pessoa e falou assim, você sabe o que aconteceu com meu filho? Daí ele, não, meu filho aceitou a vocação, ele vai ser padre. E todo mundo ficou feliz, porque era uma comunidade católica, e foi uma festa, né? A festa foi tão grande como se alguém tivesse ganhado na cena. E eu olhei aquilo, e isso eu não me esqueço, de pensar assim, isso que é compreender o que é estar vivo. Eles olharam para aquele menino, que era jovem, ele tinha 12, 13 anos, que ele ia para o seminário, e ele já falava que ele seria um padre, ele sentiu o chamado de Deus. Ele disse que um anjo, na verdade, bateu na porta dele, ele abriu a porta, era um anjo todo iluminado, e que falou assim, fulano, eu te chamo para que você pregue a palavra de Jesus. E ele ficou muito feliz e abraçou e foi embora, né? E aquilo ali me marcou muito. E eu, desde aquele dia, isso já vão fazer bastantes anos, né? 30 anos, eu fico pensando assim, aonde nós depositamos a nossa felicidade? Aquela mãe queria que o filho fosse seguidor de Deus. Ela não queria que ele fosse rico, que ele fosse médico, que ele fosse presidente de empresa. Ela queria que ele fizesse o voto de pobreza. Vocês conseguem perceber a lindeza disso? Ela é maravilhosa. Ela falou assim, meu filho vai fazer voto de pobreza, porque ele é franciscano. Ele não ia ter roupa para trocar, e ela estava feliz. Maria, eu acho que tinha pensamento que assim, Jesus, né? Vocês não acham? Olhava para Jesus e falava assim, que menino bom. Largou tudo para seguir Deus. Puxa vida, que boa educação que eu dei para ele. Vocês conseguem imaginar se todos nós tivéssemos esta compreensão do mundo? Será que o mundo seria um pouquinho melhor? Eu acho que seria. Você não acha? Tem mais um assunto que eu quero encaminhar nisso, mas eu não consigo parar de ler os comentários, que eu não quero ficar sozinho. Então vocês vão me perder, eu vou dar uma paradinha, a gente já retoma. Eu vou ler aqui, tá bom? Aquela dizendo assim, Pai Caetano, modesta à parte, eu fico admirado com a sua cultura. Obrigado. E coerência em sua exposição. Você veio para iluminar e auxiliar pessoas. Eu vou aceitar, Keila, como um projeto, né, como um horizonte, que um dia, no fundo do meu coração, eu possa me sentir merecedor dessas palavras. Então vai ser uma meta para mim. Obrigado. Muriel, tenho planos para comprar um Fusca e morar no mato. Muriel, saravá. Tapete feito em tear? Isso, Clara, feito em tearzinho manual, uma coisa linda. A humildade dá certo, saravá. Aí, que privilégio sou por ouvi-lo, que lindo. Sofri anos não compreendendo que não tinha dado errado. Apenas aprendi outras lições. Que coisa linda, viu? É isso, cara, é isso mesmo. E aí, gente, a gente, nessa pressão, quando alguém me encontra, né, por exemplo, hoje, e fala assim, puxa, ô Caetano, como é que você tá, tal, e aí tá advogando, por exemplo, né? Eu fiz Direito na Universidade Federal do Paraná. Então eu sou um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado. E aí eu falo, não tô não. Daí a pessoa, não? O que você está fazendo? Aí eu falo, a pessoa fica boca aberta. A maioria fica boca aberta. No começo eu me sentia mal, porque eu me sentia menos. E eu falei, por quê? Da onde? E aí eu encontrei, na época ele era, professor Cláudio, ele era o chefe de gabinete do professor Ricardo. O professor Ricardo, que é reitor da universidade, magnífico reitor. O Paulo Opusca, que foi meu colega, e ele era chefe de gabinete. E aí ele falou, Caetano, eu vi que você largou tudo, rapaz, você é louco, meu. Você virou pai de santo e vai escrever livro e tocou o horror, largou. Eu falei, fiz. Puxa vida, viu? Olha, parabéns, fico feliz de conhecer uma pessoa assim. Quando o Paulo me falou isso, a gente se encontrou isso na porta de um... Eu estava andando com a minha filha, né? Andando com minha filha, ela tinha ido comprar, acho que um material escolar, não me lembro exatamente o que. E ele estava tomando um café, eu abracei ele estava com outro professor lá da universidade, e ele me abraçou e falou isso. Aquele dia,
Eu nem falei isso pro Paulinho, eu tenho que falar depois pro Paulo isso. Eu entendi que era aquilo que eu queria. Isso era o meu caminho. Então eu tinha que fazer as pazes com o meu caminho. Porque se eu não fizesse as pazes com o meu caminho, como é que eu poderia ajudar outras pessoas a encontrarem o seu caminho? Porque os nossos caminhos, em geral, gente, vão ser difíceis, né? Os nossos caminhos vão ter desentendimentos, perseguições, o nosso caminho vai ter dissabores. E é exatamente aí que eu quero chegar. Nos dissabores, nas tristezas, nas depressões. Porque todos nós vamos passar por isso, não é? Então a primeira coisa que eu quero dizer hoje, nessa primeira parte, eu já sei que eu estou falando demais da conta. Meu Deus, o relógio não para, mas a Cleusa mandou jogar fora. Então a minha capitã mandou, eu estou obedecendo, junto com a mãe Fátima. Eu fico pensando que se eu não entender o meu caminho, ou não me autoconhecer, eu não serei capaz de suportar a pressão do que querem que eu seja. Quando eu me conheço, eu consigo trilhar em mim o que é valoroso. Para mim, ser valoroso hoje é conseguir perdoar. Ser valoroso hoje é olhar para o outro e não desejar o que ele tem. Ser valoroso para mim hoje é olhar esses casos que eu estou revendo lá de antigamente, há 32 anos atrás. 32 anos atrás, e falar assim, puxa vida, eu não tinha entendido como era bonito aquilo. E não ficar bravo comigo, mas saborear que maravilha que a vida nos presenteia com oportunidades e Deus não para de dar oportunidade. Ou seja, isso é muito valoroso para mim. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter desilusões, desentendimentos, frustrações, experiências amargas, ácidas, né? É muito, muito importante isso. Então, eu vou falar aqui, vou só ler aqui, a Lu está dizendo assim, Lu, é difícil ter tanto desprendimento. Nós queremos que os filhos não queremos que os filhos passem dificuldades, com certeza. Ainda que não tenhamos controle sobre a vida deles, principalmente se nós passamos necessidade na infância. Então, Lu, eu concordo, é muito difícil, né? A gente tem que medir, né? Que também não é assim, eu quero que meu filho passe dificuldade. Eu não quero que meu filho passe dificuldade. E essa é uma luta muito grande em mim. Um dia a gente pode falar sobre isso. Eu vou até falar para vocês assim, daqui a alguns meses eu vou fazer 16 anos como Babalorixá, Pai de Santo. E aí eu vou falar sobre essas histórias, né? Eu vou falar sobre essa história especial do dia em que eu tomei uma decisão e que ia impactar na vida financeira da minha filha, né? Profundamente, da minha família em especial, mas da filha em particular. E de como isso impactou a minha vida. Mas vamos falar isso numa outra oportunidade. Eu concordo 100% com você, Lu, é muito difícil. A Soraya dizendo assim, você é um exemplo. Obrigado, Soraya. Achei que assim seja, então eu estou perdido porque não posso errar mais agora. Estou brincando, obrigado. Boa noite, atrasado, diz a Cá. Me atrapalhei, cheguei agora. Mas que seja bem-vinda, depois veio que é começo. Salve, mãe Fátima. O professor Cláudio dizendo assim, né, o Cláudio Henrique de Castro dizendo assim, estou escrevendo sobre os jurisconsultos e a justiça. O professor Cláudio, para quem não sabe, é um grande estudioso do direito, em especial da formação do direito latino, que são os direitos romanos, né, da início de Roma. Foi meu professor de direito romano, inclusive, e ele tem escrito isso há muitos anos e tem trabalhado sobre isso há muitos anos. Justiça. E então penso que você se destaca nesse quesito, sinceridade. Você é dos poucos que encontrou a ciência. Me emociono, professor, obrigado. Axé, que assim seja. Como eu disse em cima, que eu possa seguir essas palavras como meta, né? Que um dia eu seja merecedor delas de verdade. O Flávio diz assim, o amor pelo que você faz te diferencia. Você e outros podem sentir. Obrigado, gente. Muito axé. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, gente, aí nós nos deparamos com a seguinte situação. Você tem que estar bem. Já perceberam isso? Você tem que estar bem. Não chora que nós choramos. Eu chorei já. Já chorei de emoção. Fico feliz, né? Porque nisso é uma coisa, Mayara, que você sabe bem, né? Eu não consigo esconder o que eu sinto. Por isso eu tenho que transformar o que eu sinto. Porque se eu sentir raiva, eu não posso transparecer, né? Porque eu não quero transparecer. Então eu não posso porque eu sou transparente. Então eu tenho que trabalhar ela antes dela acontecer, né? Para que eu não fique tão exposto. Mas eu sou assim, não tem jeito.
O Cláudio está dizendo assim, também me emocionei. Meu grande aluno, orgulho. Saravá, professor Elvis, sua benção. Obrigado. Obrigado, Regina. Beijo, meninas. Vamos lá. Vou tomar uma água aqui agora porque embargou a voz. Mas assim, a pessoa tem que estar bem. Então eu encontro assim algumas pessoas olhando uma para a outra e falam assim, não, você não pode chorar, você tem que estar firme. Eu encontrei um pai de santo e o pai de santo, eu não tenho amizade com ele. Eu encontrei ele uma vez na vida, de um oi de 30 segundos, e depois nós conversamos por WhatsApp, por Telegram, enfim. E eu percebi que na voz dele não estava muito legal. Eu falei, poxa, tá tudo bem, meu irmão? Ele falou, não, rapaz. Ele contou uma situação muito ruim da vida dele. Ele estava triste. Ele estava mal. Daí eu olhei e falei assim, puxa vida, olha, eu sinto muito, o que eu posso fazer para ajudar? Estou aqui para te escutar. Né? Essa situação que o senhor está falando é muito difícil mesmo, não é fácil. Olha, se precisar de alguém que só escute, o senhor está aqui para escutar, chora, chora, não tem problema nenhum. Vamos chorar junto, eu falei. Ele começou a chorar, de verdade. E ao chorar, ele começou a chorar e no choro ele falou assim, eu tenho muitos amigos dirigentes, pai Caetano. E todos eles viraram para mim e falaram assim, você não pode chorar. Você não pode sofrer, você já é um cara evoluído. Você já está no tal grau, não sei das quantas. Você não pode dar o braço a torcer, você tem que se manter firme. E eu lutando contra esse sentimento que está me estourando aqui por dentro, meu coração está partido. E você vem e fala, pode chorar? Rapaz, era uma represa, você furou a represa e eu vinha água abaixo. Eu falei, que bom, fico feliz, nós somos humanos, como diz o homem, somos humanos. E aí a gente conversou e eu parei para pensar, por que nós exigimos dos outros estarem sempre bem? É tão engraçado isso, gente, que nós construímos uma plataforma de que assim, a pessoa que está triste, ela está deprimida. Não, ela está triste. Nesse momento em que o Brasil chega a 400 mil pessoas desencarnadas por incompetência, eu estou triste, eu estou bravo. Não deveria estar bravo? Pode ser que não. Mas eu estou bravo, está difícil suportar isto. E foi por isso que eu vim falar com vocês. Por que está difícil suportar? Porque era evitável. É evitável essas mortes. Poderíamos estar com 100 mil mortes, no máximo, sei lá, menos. Mas não, nós temos 400 mil famílias enlutadas. Então, por que é que nós exigimos do outro que ele esteja bem? E quando ele não está bem, por que nós rotulamos como depressão? E aí entra a seguinte pergunta. Deprimir-se não é ficar triste. Deprimir é um estado em que eu não consigo sair daquilo, mesmo quando a situação melhorou. Por exemplo, uma pessoa que entra em luto, né? Perdeu um filho, por exemplo, né? Que eu, na minha experiência, não sei de vocês, a minha experiência diz o seguinte, a coisa mais difícil que tem é consolar uma mãe que perdeu um filho. Eu, para mim, até hoje não achei nada mais difícil. E nessa situação, de olhar para essa mãe, né? De tentar confortá-la, a primeira coisa que você tem que deixar é aceitar que ela está sofrendo. Se eu não aceitar que ela está sofrendo, eu vou impor a ela algo que é cruel. Ela não tem direito de chorar pelo filho que morreu. Ela vai sofrer com saudade antecipada? Vai. Ela vai se revoltar? Vai. Que são os processos do luto. Daí a pessoa chama, não, ela está deprimida. Ela fala, não, ela está em luto. Ela está em luto, ela vai passar um tempo assim. E é cruel eu exigir dela que não esteja. Para, não adianta chorar. Você tem outros filhos para criar, levanta. Como se fosse fácil eu falar isso. Não, porque nós queremos não ter trabalho. Então, da mesma forma que nós estamos falando do querer que a pessoa seja rica, que a pessoa seja alguma coisa que ela não é, a gente também fica impondo aos outros que eles não nos deem trabalho. E não dar trabalho significa, esteja sorridente. Se eu perguntar, tá tudo bem, é só um modo de dizer, né? Ó, tá tudo bem? A pessoa não fala, não, é só um jeito de perguntar. Eu não quero saber de verdade, não. Eu não tô perguntando para saber, eu só tô aqui brincando, né? Tipo, é como se fosse um oi moderno. Oi, tudo bem com você? A pessoa fala, ah, tá.
Tá nada, ela está sofrendo, tem qualquer coisa. Então, nós precisamos relembrar de que a vida ela é feita de situações difíceis e situações fáceis. Vai ter momentos em que a gente vai estar triste, e está tudo bem com isso. Só que o que eu não posso é aceitar a tristeza como companheira, e nem querer não estar triste porque é o que todo mundo quer que eu faça. Esse equilíbrio é um segredo da nossa existência. E é difícil. Porque se de um lado eu não posso aceitar a tristeza como companheiro, ou seja, eu tenho que perceber que a tristeza, a dificuldade, o momento de luto, ele tem que ser superado e sublimado, eu tenho que fazer isso no meu tempo, com a ajuda de outras pessoas, sem dúvida nenhuma, porque sozinho a gente não consegue. Mas de outro, eu não posso acreditar que eu tenho que estar bem. Vocês conseguem perceber essa diferença? Porque o que está acontecendo hoje é, de um lado, você tem que estar bem, e de outro você tem que estar mal. Ou seja, eu aceito estar triste e deprimido sempre como uma situação normal. Eu romantizo a depressão. E ela não pode ser romantizada. A gente não tem que estar bem. Fato, verdadeiro. Isso é cruel, perverso. Me permita a palavra, é uma sacanagem. Mas eu também não posso achar que estar mal o tempo inteiro é bom. É perfeito, tá legal, é assim mesmo. Não. Então eu tenho que achar esse meio termo. E eu não estou dizendo das patologias, né, gente? Tem pessoas que têm bipolaridade, depressão, pensamento acelerado, síndrome de borderline e outras. Nós podemos falar isso numa outra oportunidade. Estou falando das situações relativamente ordinárias e não as situações atípicas, né? Situações de dificuldade. Ela é uma outra conversa. Permitir que a pessoa sofra, permitir que ela esteja num dia ruim. Por exemplo, tem dia que a pessoa chega para você e fala assim: hoje não olha para mim que eu tô com a pá virada, né? Acordei com o pé esquerdo. Tem várias expressões, né, que usam para falar isso. Ela já te deu aviso, ou seja, ela está se permitindo naquele dia não estar bem, não está sorridente, falar: oh, que maravilha, o sol está bonito, a borboleta está bonita. Por exemplo, eu sempre falo das borboletas, né? Tem pessoas que estão nervosas, com raiva, e falam assim: vai falar de borboleta na tua casa, rapaz. Vai lá no seu jardim, porque ela está pé da cara. Então ela tem o direito de estar pé. O que nós não podemos aceitar é que estar pé, né, estar explosivo, é o ideal. Eu não tenho que estar bem, mas eu estar mal não é a ponta certa. Como eu vou encontrar este caminho? Cada um de nós vai encontrar uma maneira. Tem um post, né, gente, assim, que o professor Cláudio, inclusive, colocou, que eu achei maravilhoso, que ele fala assim: quando eu morrer, Deus vai me perguntar o que eu fiz de bom na Terra. Ele vai falar: sou professor, fui professor. Eu acho maravilhoso. Ou seja, ele encontrou nesta figura do mestre, né, que abre mão dos seus saberes com boa vontade, com carinho, continua a buscar mais saberes para entregar ao próximo, como a sua fonte sacerdotal. Eu vejo isso em muitos meus filhos que são professores e são professoras, né? Fazem aquilo com alegria, por mais difícil, por mais pressão que sofram. Eu lembro de conversar com a Lu, né, Lu? E a Lu falar assim: tiraram as aulas de sociologia minha, viu, Mônica? Né? Eu sei que você também está sofrendo com isso. E eu não sei como eu vou dar conta de passar tanta informação para libertá-los. Entendem esse sacerdócio? Isso é se encontrar. Então a gente vai ficar bravo, por exemplo, com a falta de política educacional. É normal, é justo, e a gente tem que exigir esse direito. Entretanto, eu não tenho então que estar bem, não tenho que fazer isso, mas eu também não posso aceitar isso como uma coisa natural. Então a gente tem que buscar este encontro, e neste encontro nós fazemos a nossa vida. E para isso eu tenho que ter como fonte principal, e aí eu termino no dia de hoje, eu quero voltar a esse assunto, dizer assim: para isso acontecer eu tenho que saber quem eu sou. Saber quem eu sou, Pai Caetano? Não, porque eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um eterno buscador. Então eu estou me buscando, me conhecendo todo dia. E eu me conheço quando eu converso com a Jaque, quando eu converso com o Cláudio, com a mãe Fátima, com a mãe Maria Ângela. Porque eu também sou você. E compreender que ao olhar para o outro eu também me reconheço. Quando eu julgo alguém, eu falo: esse problema também é meu, porque se eu não tivesse esse problema, eu não julgaria. Então eu vou construindo, através das minhas relações pessoais, sociais, religiosas, a ponte para me conhecer.
Não para que eu seja iluminado, porque isso é uma mentira, mas para que eu possa entender a minha vocação na Terra, para que eu possa fazer as pazes com o meu caminho, com as dificuldades que eu vou passar, porque todos nós vamos passar por dificuldade. Vou voltar a dar o exemplo de professor que eu acho muito emblemático. Ser professor ou ser professora é um sacerdócio, né? Em algumas culturas isso é extremamente sacerdotal, tem que ter vocação para isso, isso é fato, né? E ser professor hoje é fazer um voto de ganhar menos, por exemplo. Não é verdade? Vai ganhar menos, ganhar pouco. Tem pessoas que têm a coragem de machucar professor que fazem protesto para ganhar um melhor salário. Violentam os mestres das nossas famílias. Que é uma coisa absurda, né? Absurda, triste, horrível, horripilante. Esses professores e professoras, eles abriram mão de coisas que eles teriam se não fossem professores. Quantas noites do fim de semana eu estava do lado da minha mãezinha e ela com a caneta vermelha, numa prova que ela tinha feito no mimeógrafo e ela rodou o mimeógrafo, para quem não sabe, antigamente não tinha impressora. A professora ia na sala dos professores catar o mimeógrafo, sentia aquele cheiro de álcool e eu ajudei muito a dona Edna a fazer o mimeógrafo. Pegar as provas de quantos alunos? Você acha que 40 alunos numa sala de aula? O professor não dá numa aula, não dá numa turma, dá em aula em 10, 15 turmas para sobreviver. Pega lá seus 400 provas e tem que corrigir que horas? No fim de semana. E ela estava lá com a canetinha vermelha e eu lembro que ela escrevia um P, né? Ela fazia um P, uma letra muito bonita, e fazia um rostinho escrito parabéns. E eu pensava assim, por que ela dá parabéns? Não era um aluno de 12 anos. Daí ela falou assim, eles tiveram tanto esforço de estudar, de fazer a prova, que quando vão bem, né, responderam certo, prestaram atenção na aula, eu quero fazer um agrado para eles. Ela escrevia muito bom, precisa melhorar, então ela não dava só a nota impressa lá. Eu lembro dessas noites, e aquele pezinho com o rostinho, olha, se você se esforçasse, ela não fazia crítica, ela dizia assim, você tem capacidade para fazer melhor, e ela não comparava com o outro. Fala, olha, os teus alunos da tua turma estão muito melhor que você, se toma vergonha na cara. E nisso, o professor escolheu abrir mão da sua família, do seu tempo de lazer. Tem que estudar para preparar a aula. Quantas vezes eu no almoço via, por exemplo, a Jaque preparando a aula, para dar aula. Quantas vezes a gente tem que parar para preparar algo para dar? Então, esse exemplo faz assim, é normal? Isso não. Qualquer pessoa teria que ter o tempo de trabalho, né? Mas se ela abriu mão, ela está se dedicando primeiro porque ela gosta, porque também é a profissão dela, mas se ela entender aquilo como vocação, aquilo não deixa de ser, não é pesado, aquilo é prazeroso. Ela vai ter tempo até de colocar um rostinho no P para dizer parabéns. Muito bom. Se você se esforçar, você vai melhor. Podemos conversar, eu quero te ajudar. Porque quando a gente faz com amor, a gente se encontra. E ao se encontrar, a vida muda. Deixa de ser pesado o dia. Mesmo quando tudo dá errado, você vai estar... mas eu estou fazendo o que eu amo. Eu talvez tenha que trabalhar para ganhar dinheiro por uma função que eu não queira. Mas eu preciso me encontrar no resto. Não pode ser aquilo a minha vida. E hoje, o meu apelo, a nossa conversa nessa live, de estar vivos, né? Live, é dizer assim, vamos nos encontrar juntos, porque somente juntos vamos chegar lá. Vamos colocar o rostinho no parabéns, né? Vamos olhar para o próximo com empatia. Vamos parar de exigir do outro aquilo que ele não pode nos dar. Vamos exigir de nós mesmos todo dia sermos melhores e respeitar o tempo do próximo. Quanta vida melhor a gente vai ter, não é? E vou rezar para que a gente consiga isso.
Estou à disposição para perguntas. Esse assunto, ele é um assunto que, puxa, daria muito mais conversa, né? Tem outras coisas que eu não consegui falar, mas eu já passei do meu tempo. Gostaria muito de escutar, se alguém tiver pergunta, conversar, né? E dizer que eu sou muito grato, porque vocês me emocionaram muito hoje e me fizeram me encontrar de novo. Obrigado. A Jaque dizendo assim, isso já começa na infância, quando não deixamos o bebê chorar. Quando dizemos, não chora, tá tudo bem. Verdade, não tinha pensado nisso, Jaque, excelente. Não sabemos lidar com o sofrimento, nosso e dos outros. Verdadeiro, muito verdadeiro. A Elis dizendo muito bom, a Rose dizendo assim, Rosemary, todas as emoções são válidas, se forem adequadas com as situações vividas. Axé. A Ali, né? Um dos maiores motivos da medicalização, é isso? Em excesso hoje, né? Nós estamos vivendo um processo seriamente de exagero, é que não respeitamos mais que cada um tenha o tempo para elaborar seus processos. Maravilhoso, a Ali, que é psicóloga, né? Está aí nos brindando com essa informação. Muito obrigado. AK. Julgamento me lembra uma frase que li semana passada. Injusto precisa de terapia por causa de alguém que precisa de terapia. É verdade, é pura verdade, excelente, excelente mesmo. Ai, ai, ai. A Rosemary dizendo assim, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não estou conseguindo ler da Rosemary, está muito ruim aqui para minha letra aqui, gente, vamos ver. Hoje tantas pessoas trilhando nesse caminho da prosperidade que agora não conseguem dar conta e estão deprimidas. A luta pelo monetário está aprisionando cada vez mais pessoas. Fato, filha, muito, muito, muito verdadeiro. A Keila. Às vezes eu tenho vontade de abandonar a profissão de professora. Não faz isso, não, Keila. É difícil, mas o mundo precisa de pessoas como vocês. Mas eu permaneço porque acredito que posso de alguma maneira fazer algo melhor para os meus alunos. Esta semana fiquei muito emocionado. Uma aluna de graduação que fui professora me falou que eu acreditei nela e por isso ela seguiu. Essas coisas são maravilhosas, Keila, maravilhosas. Disse que os conselhos incentivos motivaram ela a buscar seu espaço. Chorei muito. Eu também choro daqui, porque os professores nos moldaram aqui, né? Os mestres nos fizeram o que somos hoje. Muita emoção, diz a Andeide. Ô, Andeide, saudade, hein? Um beijo para você e para o Fernando. O Swami diz assim, faça aquilo que faz seu coração vibrar, sem se importar com as consequências. Axé, mas não tanto também, né, Sam? Vamos ter uma medida aí, senão o pessoal vai sair tocando horror e vai falar, o pai Caetano mandou eu fazer isso. Eu falei, não, calma, pelo amor de Deus. Ai, ai. A Rosemary dizendo assim, parabéns, dona Edna. A minha professora também fazia isso. Gratidão a esses educadores. A gratidão a todos. A Maria de fazer essa live foi o que ela precisava. Fico feliz, muito feliz mesmo. Regina, obrigado por essa live maravilhosa. Você é nosso orgulho, pai. Minha filha. Saravá. Karen dizendo gratidão. Foi uma maravilhosa live. Muito obrigado, gente. A Marli, pai, o senhor me faz tão bem. Como é bom ouvir o senhor. Gratidão. Eu que te agradeço, filha. Muito, muito obrigado. A Marie está dizendo assim, né? Esse tema já me rendeu muitas sessões de terapia. Painho terapeuta. Aí, vamos fazer uma catarse juntos, né, Marie? Nós precisamos nos libertar disso, né, gente? Vamos ser felizes com o nosso tempo, da nossa forma. Eu acho isso maravilhoso. A Muriel, abri mão de uma carreira profissional para cuidar de uma filha especial que a vida me trouxe. Saravá, parabéns. Fui muito criticada por isso, mas não me arrependo. Sei que fiz a coisa certa. Olha, se você foi criticado, eu não sei, Muriel, mas eu digo assim, que Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça, porque isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer, é cuidar de um espírito que Deus nos deu, né? Ser pai e ser mãe, Deus falou assim, vamos ver se você sabe cuidar de alguma coisa, eu vou te dar o meu filho ou minha filha, eu vou te dar, por um tempo, tá? Um tempinho. Pode ser muitos anos ou poucos anos, mas eu vou te dar. O que você vai fazer com o meu filho? Eu sempre imagino, quando eu olho para minha filha carnal, eu falo assim, ela é filha de Deus. O que Deus quer que eu faça com ela? Quando eu olho para os meus filhos de santo, minhas filhas de santo, eu penso assim, eles são filhos de Deus, filhos de outros pais e outras mães que me emprestaram para que eu possa ajudá-los a encontrar Deus. Ah, meu Deus, é assim que eu tenho que pensar sempre. Saravá, Elis, obrigado, ouvi seus conselhos. Soraya, é uma época marcante da minha vida.
Foi quando exerci, quando fui professora. E os melhores anos os que trabalhei com alunos especiais. Saravá, axé, maravilhoso. Alice, Pai Caetano, essa live precisa ser assistida mais vezes. Que qualidade. Ô, Alice, muito obrigado mesmo. A Rúbia, nossa filha de Manjá, dizendo assim, como precisava ouvir tudo isso. Amo muito você, pai, eu também te amo, filha. Um beijo a você, na Julinha e todos. Agradeço todos os dias por me deixar ser sua filha e poder ter um beijo de boa noite. Boa noite, filha. Durma com Deus. Sandra está conversando com o Flávio, dizendo gratidão. A Josi maravilhosa, foi lindo demais. Saravá. O Flávio dizendo gratidão mais uma vez. Desejo a todos as minhas felicitações aos bravos trabalhadores, assim seja. Sabe o que eu digo quando te falo beijo de boa noite? Eu sei, filho. Saravá, seu marabom, né? Deus te abençoe muito. Gratidão. Mãe Maria Ângela, gratidão. Estou tentando ler aqui, gente, só um pouquinho. Já vou falar. Grande live, Saravaca, obrigado. A Liz, um beijo, gratidão. Amo você também, filha. Vocês duas. Gratidão, Cauê. A Soraya dizendo assim, foi bom ouvir tudo isso. Vou até desmarcar terapia da próxima semana. Não desmarca não, que eles estão precisando trabalhar. Estão precisando trabalhar, viu? Gente, Edna, obrigado, querido. Um grande beijo a você. Nesse processo todo, para a gente encerrar, dizendo boa noite a todos e boa noite a todas, dizer assim, juntos nós podemos construir um mundo melhor. Quando a gente construir isso, mostrar que a gente quer que as pessoas se libertem desse peso de serem poderosos, líderes, né, o tempo inteiro, a gente vai conseguir construir um mundo muito mais empático. Não há nada que supere a colaboração, nada que supere a solidariedade. Axé, muito axé. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Se Deus quiser, segunda-feira vamos falar de novo, né? Essa semana eu vou fazer um calendário semanal, eu estou tentando fazer isso, não tenho conseguido, mas eu prometo que eu vou fazer. Eu prometo em homenagem a cada um e a cada uma. Eu vou fazer um calendário. Domingo a gente vai postar um calendário. Segunda-feira vai ter live, sexta-feira vai ter live. Este mês de maio, começa amanhã, numa live de um movimento nacional de umbandistas. Então a gente vai ter às 3 da tarde no Mirua, M-I-R-U-A. Vai falar sobre uma série de conquistas para este movimento do axé. Tá bom? Um grande abraço a vocês, uma boa noite. Eu agradeço muito, muito mesmo, porque eu achei que ia fazer uma live de uma forma, né, eu estava pensando aqui de uma maneira que eu estava pensando em como eu ia fazer a live. E ela saiu diferente mas totalmente diferente do que eu tinha pensado. Deus sempre nos dá o caminho. Se a gente quiser forçar e não seguir a vontade de Deus, a gente não vai dar. E aí o presente hoje, né, eu agradeço a cada um e a cada uma, foi dado por vocês a mim. Muito obrigado de todo o meu coração. A Edna dizendo, peço desculpas, estou fazendo estudo de caso, mas ouço o Senhor com todas as letras. Imagina, Edna, eu que agradeço muito. Boa noite, gratidão é minha, gente, Deus abençoe, Mãe Fátima, partilhar tanto conhecimento e nos ajudar a compreender que somos muito melhor juntos. Axé, Mãe Fátima, a sua bênção, que a sua mãe Oxum, a sua Oxum do seu Ori, nos ilumine e nos proteja sempre. Sua bênção. Obrigado, Tati, você, filha. Obrigado, Débora, gratidão pela live, como sempre, muito proveitosa. Tenho orgulho de ser sua filha. Ei, minha filha, te amo também. Obrigado, meu capitão Flávio. Mãe Rose, Deus te abençoe muito. Que maio seja abençoado, mãe. Sua bênção, que a mãe já nos abençoe nesse maio das mães, que a grande mãe de todos os axés esteja a nos iluminar, né, mãe? Ei, Marli tomou 2 doses de vacina. Que coisa maravilhosa, coisa, notícia boa é essa, hein? A Edna dizendo assim, de admiração por essa pessoa, imagina, querida, muito obrigado. Deus te abençoe e te conserve sempre. Beijo, Rosângela. Beijo, Jaque. Beijo, minha filha Cleusa. Salve, mãe Rose. Gente, um grande beijo, Sandra, Fabiola.
Que Deus abençoe todos e todas com muita luz e proteção, né? Eu só posso dizer gratidão, gratidão, gratidão. Que vocês sejam iluminados, um ótimo fim de semana. Segunda-feira estamos juntos. Que Deus abençoe a todos nós, que os orixás possam nos iluminar na ascendência dos nossos ancestrais que trilharam um caminho de luz, de amor e de paz. Axé, que Deus abençoe a todos. Obrigado!